Nazismo e fascismo são ideologias políticas que emergiram na Europa no início do século XX, mas têm diferenças. O fascismo surgiu primeiro, na Primeira Guerra Mundial, se consolidou com Mussolini nos anos 20. O nazismo veio mais tarde, ali pelos anos 30, na Alemanha, com inspiração no fascismo e elementos como nacionalismo, militarismo e centralização do poder, mas também trazendo alguns elementos novos, como a promoção da ideia de uma supremacia da raça ariana e perseguição a grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos e homossexuais. A AfD é um partido visto na Alemanha como neonazista, mas na reunião de pauta a gente estava discutindo essa definição, embora o partido também frequentemente argumente que a imigração em massa representa uma ameaça à cultura e à identidade alemãs e que, por exemplo, é frequentemente associada também, os imigrantes são associados à criminalidade e à insegurança. Pedro estava dizendo mais cedo que não dá para chamar de nazismo, mas de fascismo. Por quê? Vamos lá, eu não tenho nenhum problema de chamar de neonazista não, tá? Porque o neo faz toda a diferença aí. Neo simplesmente diz que é uma nova versão de. Então e a AfD é uma nova versão do nazismo. Apenas, só tem uma coisa, nazismo é o nome de um partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o partido fundado por Adolf Hitler e um grupo de pessoas que assumiu num determinado momento na Alemanha, em 1933, Hitler se tornou chanceler, enfim, a gente não precisa repassar a história toda. Fundou a partir dali o Terceiro Reich e aquilo, o nazismo... Eu tenho a impressão de que só não chama nazista porque se você chamar um partido de nazista na Alemanha, você vai preso, né? Sim, o nazismo é ilegal na Alemanha. Nas últimas semanas tem havido um fenômeno que é... Muitas pessoas têm feito o gesto da saudação romana, que é o Sieg Heil, né? O braço estendido à frente do corpo. Isso tem acontecido de forma recorrente na Alemanha. E quando você faz esse gesto é considerado ilegal, é ilegal na Alemanha, é um crime. E a polícia é chamada, você é preso, tudo mais. Agora, veja, a AfD não esconde o que é. E pessoas com tatuagens, pôsteres, cartazes, roupas que fazem menção ao nazismo aparecem recorrentemente nos comícios, nos eventos da AfD. A AfD é um partido fascista. A AfD é um partido que, estando na Alemanha, eu acho que com algum conforto a gente pode dizer que é um partido neonazista. O meu único ponto aí, Luísa, para a gente, e aí é uma conversa que a gente tem que ter, e a gente tem que ter mais ela hoje do que a gente tinha que ter em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e tudo mais. Eu acho que estamos vivendo um período claramente de uma reascensão do fascismo. Eu definiria o fascismo de uma forma um pouco diferente do que você definiu na abertura do programa, tá? O fascismo, com este nome, nasce com Benito Mussolini. Iniciozinho dos anos 20, a gente pode depois entrar um pouco nessa história do como é que nasce, mas ele tem esse nome por conta de um dos símbolos que ele adota, que é o Fátio Romano. O que é o Fátio Romano? Junta um bando de galhos, amarra esses galhos, isso era um dos símbolos do Império Romano, e a ideia é a seguinte: um galho de madeira, você pega contra o joelho e você quebra. Mas se você junta vários galhos juntos, você não quebra. Então, é aquela coisa o povo todo daquela raça pura vai se... O nazismo é a versão alemã do fascismo nos anos 30. Agora, você tem várias versões de o que o fascismo é. Você tem em Portugal, você tem na Espanha, você tem na França. O governo de Vichy, essencialmente, é um governo fascista do Marechal Petain. Você tem na Iugoslávia, você tem... Veja, toda a Europa continental, o que não era comunista, foi tomada pelo fascismo durante os anos 30. Mas esses elementos do nacionalismo e da centralização do poder, eles estão sempre ali, né? Você tem nacionalismo, você tem um culto a um passado fantasiado, você tem uma certa tara por uniformes, por roupas iguais, são as camisas pretas, os camisas caques, os camisas azuis, os camisas verdes aqui no Brasil. Essa coisa de... Você busca uma homogeneização do grupo.
Então, a coisa do uniforme tem muito a ver com isso, dessa homogeneização. Com identidade, né? Mas é mais do que identidade, é uma homogeneização mesmo. Todo mundo ser o mais parecido possível um com o outro. O anti-individualismo. É um anti-individualismo. O fascismo, fundamentalmente, o que o fascismo é iliberal, ou melhor, é antiliberal. Enquanto que o liberalismo está preocupado com a pessoa, com o indivíduo, com os direitos de cada um, de você poder ser diferente dos outros e está tudo bem, o fascismo quer que você seja o mais parecido com os outros possível. E se você não é parecido com toda a patota, você tem que ser excluído porque você é perigoso para a nação. O fascismo é muito masculino, tá? Isso é um ponto, e tem umas coisas confusas, porque na Itália a líder do movimento fascista é mulher, na Alemanha também mas quando você olha ali para o discurso, o fascismo é muito masculino, tem muita coisa do culto da força física, e os eleitores costumam ser homens, e homens jovens. Era assim na Alemanha dos anos 30, era assim na Itália dos anos 20, foi assim com as falanges na Espanha de Francisco Franco, esse troço, é assim com o Jair Bolsonaro, é assim com o Donald Trump. Entendeu? É um troço que atrai um público extremamente masculinizado. E esse troço é um perigo. Poucas coisas são politicamente mais perigosas do que essa cobra aqui que está querendo botar a cabeça para fora. Por isso que eu acho muito estranho, por exemplo, o Júlio Bahia, aqui nos nossos comentários, fazer um comentário. Será que o Pedro vai dizer que está tudo bem a centro-direita fazer uma aliança com esses caras? Às vezes eu tenho a impressão de que eu fico falando, as pessoas não estão entendendo absolutamente nada do que eu estou falando. Isto aqui, o que a AfD representa, o que esse bando de gente na CEPAC na semana passada, que é a principal reunião da nova direita americana, fazendo saudação romana, o que esse troço representa é a coisa mais perigosa que existe em termos de política. Se existe uma preocupação que qualquer liberal deveria ter, que qualquer democrata deveria ter, esse troço precisa ser derrotado o mais rápido possível. Deixa eu já fazer uma intervenção aí. Explica de novo a saudação romana, porque eu percebo no nosso chat quase todos os dias aqui que é uma coisa que as pessoas não entenderam bem quando você fez a explicação naquela ocasião em que Elon Musk... Eu não vou fazer o gesto porque eu tenho horror ao que o gesto representa. É que as pessoas talvez tenham entendido que você disse que a saudação romana não é um gesto nazista e foi usada num contexto... O nome do gesto que os fascistas usavam na década de 20 e 30, que é aquele gesto que você lança o braço ligeiramente inclinado à frente. Os alemães falavam Sieg Heil. O nome daquele gesto é saudação romana. Criou-se uma mitologia do século XX, de que os romanos usavam esse gesto como cumprimento durante a época do Império Romano. E o passado que o Mussolini queria reavivar na Itália era esse passado glorioso do Império Romano. Então eles pegaram esse gesto, que é mitológico, tá? Não tem nenhum indício de que os romanos usassem esse gesto. Foi inventado. Os alemães adotaram os alemães depois adotaram dos italianos esse gesto e tudo mais. Quando eu estou me referindo à saudação romana, eu estou me referindo àquele gesto que todo mundo conhece como o gesto nazista. É só isso. O nome do gesto é saudação romana, não é minha culpa, foi o Mussolini que... Não foi nem o Mussolini que batizou, foi aquele poeta, qual o nome? Danúzio, que era um poeta ruim italiano, que foi piloto na Primeira Guerra Mundial e que, na verdade, é ele que dá origem ao movimento fascista. O pai do modernismo fascista. E ele dá origem ao movimento fascista até antes do Mussolini, mas o Mussolini é um líder muito mais carismático e domina a coisa. Eu estou falando demais, seu Christian. Não, você está falando tudo certo. Tô dando nada para... É raro isso acontecer, tá? Tô nada para corrigir, não. Instagram aqui, ó. Não, mentira, gente. Eu estava brincando com esse negócio de saudação romana, né? Neonazismo, né?
Quer dizer, o Pedro falou já, você tem nazismo, tem fascismo. Na verdade, assim, você tem duas ideologias totalitárias do século XX, que são criadas em oposição, quer dizer, em reação, como uma tentativa de superação do liberalismo democrático, cujos regimes estavam em crise antes da Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial. Você tem um movimento de crise da globalização da Segunda Revolução Industrial, você tem uma reação nacionalista, você tem a emergência de um movimento irracionalista, você tem a emergência do socialismo, a necessidade de democratização do liberalismo, você tem a massificação da política e você tem uma sensação generalizada de descontrole daquele mundo, da ascensão das massas, das demandas das mulheres, das demandas dos trabalhadores. Né? Aquilo vai... O caminho que as coisas vão tomando ali era um caminho de uma desoligarquização do liberalismo do século XIX. Então você vai ter uma democratização do liberalismo e tal, até que você tem a guerra e você tem a Revolução Soviética. A Revolução Soviética cria um divisor de águas ali. Ela cria um espantalho da ideia de que o futuro será feito através de uma revolução que vai acabar com a família, vai acabar com a religião, que vai acabar com a propriedade privada. E aí você tem a criação, como se fosse um espelho invertido de uma espécie de comunismo ao contrário, que seria o fascismo. Aqui que eu estou falando fascismo é o fascismo italiano. Né? O que eles têm em comum? Eles têm em comum o antiliberalismo. Então, as fórmulas, a maneira de pensar, a ideia de que vivemos no mundo das massas, que não é mais o mundo do indivíduo. Vivemos num mundo que é democrático, mas é uma concepção de democracia que é uma democracia antiliberal, que é uma democracia de coletivo. Ela é o povo inteiro, ela é organizada por um partido único. Né? Então aparecem essas... E é natural nesse sentido que o fascismo vai buscar... O fascismo não nasce do comunismo. Mas o fascismo busca instrumentos para pensar a modernidade no antiliberalismo do comunismo. Tanto que Marx, Mussolini, Lenin, Sorel, um monte de gente que estava lá, tá? Mas para criar uma ideologia contrária. A gente pode falar que o nazismo é a versão alemã do fascismo, porque a gente pode falar de fascismo como gênero, como um tipo de ideologia. Né? Uma ideologia que é antiliberal, uma ideologia... Eu vou ler aqui um pedaço do chefe principal doutrinário do fascismo brasileiro, que se chamava integralismo, tá? Plínio Salgado, para dar uma descrição mais ou menos do que é fascismo. Tá? Ele diz assim: que ensinamos ao povo brasileiro? A unidade da pátria, as tradições nacionais, a união nacional, a dignidade do Brasil, a sustentação da família, o culto de Deus, a esperança da grandeza da nação, a defesa dos fundamentos morais da nacionalidade contra o comunismo dissolvente, a honra pessoal, a harmonia de todas as classes, o princípio da autoridade. O bolchevismo é a mais evidente, eloquente e palpável das provas de que o Satanás existe e atormenta os homens, né? E essa é a doutrina do Sigma. Pedro tem um livro sobre integralismo, né? Então você tem a repetição no Brasil dessa saudação também, que era só que em vez era o Sigma, que é letra grega. Você tem os uniformes, como ele já falou, você tem um manifesto, e o manifesto diz assim, vê se vocês já ouviram falar nisso aqui: fé em Deus, amor à pátria, ideal de unidade nacional, prática das virtudes cristãs, o culto dos heróis brasileiros, dos episódios militares da nação, a renúncia pessoal, doar à posteridade um Brasil maior do que aqueles que herdamos dos nossos antepassados. O nosso lema é Deus, pátria e família. Isso não foi inventado por Bolsonaro, isso foi inventado por Plínio Salgado. Então, o que acontece? A gente tem, assim, do ponto de vista ideal típico, a gente tem o fascismo como um gênero. Aí você tem os tipos históricos e nacionais. Porque o fascismo é uma doutrina de tipo particularista. Ela não assume... Ela tem que dizer que cada nação tem o seu próprio fascismo. Então você cria mecanismos também de diferenciação uns dos outros, mas no fundo são espécies do mesmo gênero. Então o nazismo é um tipo específico de fascismo na Itália. Na Itália não, na Alemanha, que é baseado numa ideia romântica de que isso é típico de países, inclusive, que se sentem por baixo da carne seca. A Alemanha se sentiu por baixo da carne seca até a unificação.
Por volta de 1870. Então você tinha uma coisa romântica de superioridade alemã baseada na raça. Eles vão basear a ideia de pureza racial ariana como fonte da cultura. Então a especificidade do nazismo alemão é essa pureza racial, que supostamente eles davam essa superioridade. Não precisa ir muito longe, não. A Inglaterra estava por cima da carne seca, mas também tinha uma ideia de superioridade da cultura britânica. Tá? Agora, a Itália tem o fascismo agora como espécie, que é essa coisa do Império Romano. Sempre tem um imaginário mais ou menos imperial, no fundo, desses fascismos. Tá? E você tem dos países mais atrasados católicos, a Espanha, Portugal, que é o salazarismo, o franquismo, que é uma coisa, que é um fascismo que é muito parecido com o reacionarismo religioso. Tá? E a versão que a gente tinha no Brasil do integralismo, do fascismo brasileiro, era muito parecida com esse. Embora tivesse umas variações ali dentro também. Você tem um Gustavo Barroso, que é um nazistaço, tá? Nazistaço, racista, prega, né? Aparece sempre um discurso. É engraçado que dentro do Barroso, o primeiro tradutor para o português dos protocolos do Sábio Sião. E tem uma coisa, assim, o horror ao cosmopolitismo que você vê nessa coisa da denúncia do globalismo, que é tanto reacionária quanto fascista, né? Denuncia uma espécie de particularismo geral nacionalista. Aparece também uma figura sempre que aparece como símbolo do internacionalismo dissolvente, do cosmopolitismo dissolvente, é o judeu. Engraçado que isso aparece no Plínio Salgado, isso aparece direto no Gustavo Barroso, e isso aparece em todos os nazismos e fascismos. Eu acho que aparece também no comunismo. Né? Então é uma coisa curiosa, porque o Plínio Salgado diz, por exemplo, que o liberalismo e o comunismo são sustentados por banqueiros judeus. Tá? Então, o que acontece? Isso aparece no stalinismo, né? O antissemitismo é stalinista. É isso. Trotsky era judeu. Quando eu estou falando comunismo, é o comunismo stalinista. Perfeito. É o comunismo stalinista, que é o regime. Estou falando do regime. Eu só estou fazendo essa ressalva aqui porque muitos dos líderes da Revolução de 17 eram judeus, a começar pelo próprio Trotsky. Karl Marx, evidentemente, era judeu. Quer dizer, a União Soviética de fato se torna antissemita, mas é com Stalin. É uma coisa que... Não demorou muito, né? Não demorou muito. Sei lá, 7, 8 anos caiu da mão de Stalin. Lenin morreu cedo, né? E aí Stalin vence a guerra, a disputa contra Trotsky. Mas o que acontece, então, é assim, a gente pode pensar o nazismo como uma versão alemã do fascismo. Assim como a gente pode pensar salazarismo, franquismo como versões espanhola e portuguesa do fascismo também. Tá? E a gente tem quando a gente fala neofascismo, é o fascismo adaptado às condições de hoje, que é um mundo muito mais capitalista, é um mundo mais um mundo que não aceita, pelo menos de forma declarada, o tipo de limpeza étnica que se fazia naquele tempo. É o fascismo possível depois de 50, 60 anos de democracia liberal e social-democracia na Europa e de respeito aos direitos humanos. Você não pode pregar as mesmas coisas que você pregava antes. Você, na verdade, está se virando não contra uma ameaça revolucionária soviética, mas está se virando contra um sistema social-democrata, um democrata liberal que ficou no poder durante muito tempo. Então, ele não é, pelo menos lá, tão virulento quanto era aquele da década de 20, onde não existia a experiência do liberalismo. Mas reparem, esse fascismo é mais forte, esse reacionarismo é mais forte nos lugares onde o liberalismo se infiltrou menos, o liberalismo democrático, que é na Europa Oriental, e você vê isso na eleição da Alemanha, em que você vê que o antigo território da Alemanha Oriental, que ficou durante a história da Alemanha inteira, até a queda do Muro de Berlim, debaixo de regimes autoritários e totalitários, é exatamente o lugar onde ou o conservadorismo ou o extremo conservadorismo tem vitória.